Olha só, agora nós chegamos no capítulo 4 do livro... Eu tô brincando, é que eu tô muito feliz que nós chegamos no capítulo 4 do livro do Xenofonte, que eu não achei que eu fosse conseguir. Ainda restam 8 capítulos, mas vamos lá. Aqui nesse capítulo 4, ele vai nos falar, ele vai dar continuidade àquela história sobre comprar cavalo e o que você deve fazer depois disso. O que é muito interessante, ele também vai falar sobre estabulagens e ele também vai se preocupar com os pés do cavalo e agora ele fala pela primeira vez sobre a boca do cavalo. Então vamos lá. Xenofonte é aquele carinha de 2.400 anos atrás, ele tem descendência persa, ele tem um irmão persa que ele odeia, que inclusive dá origem, Xenofonte, a palavra xenofobia, porque ele detesta o irmão dele persa. Mas bem, os persas, eles têm uma cultura ali de uma sociedade nômade que traz uma domesticação natural, a partir da observação da natureza, sem o uso de ferramentas. Por isso, Xenofonte é tão interessante para nós, porque ele traz essa cultura. Isso você encontra no livro do Bjarke Rink, Desvendando o Enigma do Centauro, tá bom? Então, olha lá, Xenofonte vai falar o seguinte: depois que você comprar um cavalo e levar para sua casa, é bom ter este cavalo sob os seus olhos. E aí eu acabei lembrando de um ditado que diz: o gado engorda com o olho do dono. Todo mundo já ouviu isso, né? E me parece que o Xenofonte começa esse capítulo 4 falando isso, que é necessário você ter cuidado na estabulagem, a segurança da estabulagem, para que a ração do cavalo não seja roubada, por exemplo. E ele já está preocupado ali com a segurança dos grãos que o cavalo vai comer, que ele não chama de ração, ele chama de grãos, né? E outra coisa que ele fala: estábulos organizados para que a comida não seja roubada. Na minha opinião, o homem que negligencia esse assunto, negligencia a si mesmo. Uau! Isso é muito legal, isso é muito interessante. Porque a negligência com a segurança do estábulo, ou seja, das cocheiras, é uma negligência consigo mesmo. Ele está falando aqui de prejuízo financeiro e também prejuízo da qualidade do trabalho. Negligenciar a limpeza da cocheira, a segurança da cocheira, é negligenciar a si mesmo. Tem um aspecto filosófico aí tão interessante. Eu estou muito feliz de estar esmiuçando essa literatura, porque a gente consegue encontrar paralelos de questões éticas do trabalho, paralelos da questão do envolvimento, essa palavra envolvimento, que parece que Xenofonte está sempre retomando, né? Você tem que ter o seu cavalo sob os seus olhos, você deve se envolver com o seu cavalo como se fosse você mesmo, né? Aqui nós estamos falando de um homem que domesticava cavalos para a guerra e estava colocando a sua vida em risco. Então, ele olha esse trabalho como se fosse ele mesmo. Lindo! Bem, estábulos, cocheiras seguras são importantes para saber se seu cavalo não quer comer. Se ele, por exemplo, está cansado e se alguma doença está surgindo, então ele está se prevenindo de possíveis doenças que o cavalo pode ter. Ele diz que tanto para o homem quanto para o cavalo é melhor que a doença seja observada no início, antes dela se tornar
um sintoma, né? Antes dela se tornar efetiva. Então ele está falando de prevenção. E aqui ele fala de prevenção dessa maneira. Se você observa seu cavalo na cocheira, você sabe se ele está urinando, se ele está comendo, se ele está triste, se ele está cansado e precisa de descanso. E você também pode diagnosticar futuras doenças. O cara falou isso 2.400 anos atrás, gente. Olha como isso é importante para nós. A cocheira, o estábulo, é uma micro-organização de todo o seu trabalho com cavalos. Ali deve estar construído toda a relação ética, toda a relação de envolvimento com o cavalo. E tudo isso Xenofonte traz em 2 páginas. Pô, esses gregos, eu sou fã desses caras, eles são maravilhosos. O mesmo cuidado que se dá à comida e ao exercício deve ser dado aos pés. E aí ele volta para os pés do cavalo, dizendo que os pés do cavalo é a parte mais importante. Os ferradores vão adorar esse vídeo. Sim, os ferradores são os nossos anjos, né? Cascos naturalmente sadios podem ser danificados em baias com pisos úmidos. Olha só, o Xenofonte está preocupado com a umidade da cocheira para que não estrague os pés do cavalo. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, tá bom? Do capítulo 4. Eu acredito que essa figura aqui está representando o proprietário, o dono do cavalo, né? O cavalo com seu cavaleiro com horsemanship, que provavelmente ali é o Xenofonte. Essa figura, eu não encontrei uma definição dela, mas me parece ser o ferrador, porque ele está com esse equipamento aqui, né? Que parece ser a preocupação do Xenofonte com o pé do cavalo. Vamos correr, que o vídeo, o meu tempo está acabando. Soltá-lo da manjedoura depois do café da manhã. Oi, piquete, piquete. Então o cavalo deve estar naquela microestrutura da cocheira, das baias, com toda a preocupação que existe com o envolvimento daquele trabalho, e logo depois do café da manhã o cavalo deve ser solto. Bueno, quem não sabe, nós devemos nos preocupar em endurecer os cascos do cavalo. E agora Xenofonte entra num âmbito muito interessante, que ele vai falar pela primeira vez da boca do cavalo. Que a mesma preocupação que você tem em endurecer os cascos do cavalo, você deve se preocupar em amolecer a boca do animal. Mas ele diz o seguinte, ele utiliza a palavra suavizar. Suavizar a boca do cavalo deve ser utilizada com os mesmos princípios que você utiliza para suavizar a carne do homem. Eu adoraria saber o que ele está falando aqui de suavizar a carne do homem, mas vamos ver no capítulo 5 como isso se desenvolve. Você acessa aqui para entrar lá nos outros vídeos anteriores no meu canal no YouTube, nessa setinha azul aqui. Eu estou muito agradecido e feliz de estar dando continuidade a esse trabalho. Espero conseguir terminar, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Deixa seu comentário, por favor, isso ajuda e estimula continuar comentários sobre este livro. Um forte abraço para você e até logo.